E a partir do momento em que as crianças começaram a ficar um pouquinho mais velhas, elas começaram a entender um pouco mais, os caras não dá mais pra fazer o cara Eu ser acho que assim. muito dessa mudança de uma coisa mais séria se deve ao Frank Miller. Não sei se você concorda comigo. Por causa do Cavaleiro das Trevas. Eu acredito, cara, sabe, eu li um livro que é muito legal, que se chama A Cruzada Mascarada, sobre o Batman. E ele conta assim, ó, que o Batman do Frank Miller não existiria se não fosse o Batman de 1966 do Adam West. Porque, Pô, mas o Adam West, cara... Exatamente, cara, porque são dois opostos muito diferentes. São. E acontece assim, o Batman, ele teve todo mundo pensa assim, o Batman sempre foi um cara violento, né? Ele sempre foi essa coisa, o Cavaleiro das Trevas. Só que não foi, cara. Ele foi Não, só ele durante era as 11 Eles foi durante as 11 primeiras edições lá de 1939. Em 1939 ele era um maníaco, cara. Ele matou 24 homens, 2 vampiros, uma matilha de lobisomens e uns mutantes, assim. Depois disso, os caras começaram a deixar o personagem mais longe do que ele era. Que ele era uma imitação do Sombra, lá dos anos 30, entendeu? E, só que eles estavam fazendo coisas para criança, então eles começaram a abrandar o Batman cada vez mais. Então, a partir de 1940, o Batman começou a ficar cada vez mais brando. Os caras trouxeram o primeiro sidekick criança, Ele que saiu era o em 38. Robin. 39. 39. Então não foi 40, foi um ano. Deve ter sido mais pra frente que aconteceu isso. Sim, aí em 1940, ele já na Detective Comics mesmo, eles apresentaram o Batman e todo mundo ficou chocado, não porque... o Batman, apresentaram o Robin e todo mundo ficou chocado, não porque os caras estavam mostrando o Robin, mas porque o Batman aparecia na capa da Detective Comics sorrindo, velho. E o Batman não sorria. E a partir daí... O do Adam West, sim. Não, aí eles começaram a fazer aí ele começou a ficar cada vez mais leve, cada vez mais leve, cada vez mais leve. Aí, a partir de 1960, no início dos anos 60, os caras começaram um movimento para deixar o Batman um pouco mais... Vamos tentar deixar ele um pouco mais, né? Um pouco mais pesado, tudo isso. E editorialmente, nos quadrinhos... ele durou 20 anos, então, essa fase. Exatamente. Ele começou, no início dos anos 60, os caras começaram a deixar ele um pouco mais rude. Aí, os caras da televisão pediram pra usar o personagem. Só que o que os caras fizeram, cara? Os caras da televisão, eles... são duas mídias completamente diferentes, né? A TV e os quadrinhos. Tu tem que adaptar uma coisa pra outra. Os caras não adaptaram, se for pensar. Eles pegaram aqueles... leve. Eles pegaram aqueles 20 anos de quadrinho... Era de prata. Que o Batman... Essas histórias eram Batman andando de prancha de surf e coisa assim. Verdade. E jogaram pra TV, porque era o que eles Então conheciam. teve Batman Adam West no quadrinho. Não, depois... Não, depois. Não, Eu tô falando assim, houve uma fase dos quadrinhos em que o Batman Que era parecia o cartoonizado. Batman... Exatamente, ele não era tão over assim, porque além de os caras trazerem essa parte over dos quadrinhos, os anos 60 eram os anos da pop art, né, cara? Que era tudo over, era kit, que eles chamam, né, que é o brega. Então eles juntaram tudo isso e virou aquilo. Só que o Batman, para a maioria das pessoas, era aquele. Enquanto que nos quadrinhos, ele ia ficando cada vez mais pesado. Então se um cara que gostava do Batman na televisão fosse lá e comprasse quadrinho, olha, que isso, cara? Os caras Nem combina com a origem do personagem essa porra, né, cara? É porque quando ele surgiu, ninguém tinha ideia nenhuma. Conhece, fizeram um retcon, né? Porque o Batman não tinha nem origem, era só um detetive mascarado. Ele começou como detetive, só. Tanto que ele começou na Detective Comics. Porque Mas sim, ele matava no início. Porque tu tem que pensar que quando ele nasceu, quando criaram ele, o gênero de super-herói só existia há um ano, velho. Porque o Superman foi o primeiro, ele apareceu em 1938, o Batman de 39. Entendi. Então, os caras não tinham nenhum background. Tinha Tarzan, Mas não eram Mandrake. super-heróis, né? E aí o que acontece? DC vem de Detective Comics? Aham. Vem. É? Detective Comics. E aí o que acontece? Todo mundo começou... A onda do Adam West, desse seriado... Todo mundo virou mania, né, cara? Virou mania mundial. Eu gostava, cara. Eu gostava também. Eu era criança, eu gostava. Só eu deixo claro que eu não vi ao vivo, ok? Eu vi em reprise, mas vamos lá. Aí, o que acontece? Os caras que viam desde criança ficaram bravos também. Porra.
60 me complica, né? Porra. Eu sou um ano mais velho que tu. Então, Mas é impossível você ter visto isso também quando tava saindo. Não. Tu não era vi. nascido em Não, 60. não vi. Aí o que acontece? Os caras que tinham começado a gostar do Batman, acompanhar nos quadrinhos, acharam uma ofensa aquele quadrinho, o programa de TV. Aí o que acontece? Os caras, o Júlio Schwartz, que era o editor-chefe lá da DC, chamou o Neil Adams e o Daniel O'Neill, que eram fãs do Batman. E o Neil Adams chegou, velho, chega dessa palhaçada desse Batman, eu vou fazer um Batman agora que vai ser foda. E ele começou a deixar o Batman mais gótico, deixou as orelhinhas maiores, deixou a capa do Batman, se tu vai olhar, a partir de 1969, por aí, ela vai ficando cada vez maior, cada vez mais gótica, e da mesma forma, o Daniel O'Neill, nos roteiros, começou a deixar o negócio cada vez pior. Ele trouxe o Asilo Arkham, quando antigamente o Pinguim, o Charada, o Duas Caras, né, lá nas outras décadas, ele eram só coisas engraçadas. Agora, a partir de agora, eles eram psicopatas, loucos, né, cara? Era uma condição psicótica deles. O Coringa, ele surgiu e foi morto na primeira edição. Exatamente. Então, eles não... Sério? Era um palhaço assaltante. Passa a grana. E o Batman matava todo mundo. No primeiro quadrinho do Batman, ele mata um cara. Entendeu? Então, eles começaram a trazer mais esse lado psicológico, desse terror psicológico, por assim dizer, trazendo Gotham, deixando Gotham cada vez mais gótica, realmente. Fizeram o Asilo Arkham. Então, os caras, eles, como são loucos, eles não vão pra penitenciária de Gotham, eles vão pro Asilo Arkham, que é esse lugar lúgubre, entendeu? Que ninguém fica, todo mundo sai, foge, não sei. Mas isso só aconteceu porque os caras fizeram essa série de televisão que deixou todo mundo muito puto, entendeu? E aí isso aí foi só escalonando, né? Dos anos 70 tinha esse Batman do Neil Adams, e aí a partir dos anos 80 chegou o Frank Miller com o pé na bola e outro no joelho, né? Cara, com o Cavaleiro das Trevas. Foi a melhor revista que eu li, cara. Eu também. Foi também. Bom pra caralho. Eu gosto dessa, eu gosto muito também Watchmen. do Reino do Amanhã, o Watchmen, mas Reino do Amanhã Reino do também Amanhã. é um negócio que... Superman entre a cruz e a espada... Entre a cruz e a espada, entre a foice e o martelo. É muito Mas esse já bom. não é canônico, né? Não, mas é isso aí que eu digo, cara. Eu acho que esse tipo de coisa Agrega seria muito. fantástico a DC começar a pensar em agregar, em trazer pra... Seria meio que um Arif. Aliás, eu diria, se alguém me perguntasse qual a série da Disney que eu mais gostei até hoje, dos heróis, foi o Arif.